Sabe esse caso do Didi, esse empresário que destruiu Hollywood? Eu soube por alto sobre isso aí. Eu tava vendo um vídeo, é, só uma introdução sobre esse cara. Eu tô evitando ver coisas que sejam negativas, pesadas, assim, né? Mas eu quis saber a introdução sobre esse cara. Quem seria esse cara? Só a introdução. Porque eu não quero ver coisas que me perturbem a cabeça, sabe? Eu estou em processo de cura, de melhoria, né? Na mente, eu não posso, de forma alguma, me aprofundar em coisas muito obscuras, sabe? Mas eu sei que esse cara era um cara influente, que basicamente tinha muita gente na mão, muitos artistas, inclusive Justin Bieber. Eu só soube que ele abusou do Justin. Ah, então, assim, ele era um chefão, tipo um Kingpin, um rei do crime dos quadrinhos, sabe? O cara que ficava por trás, tal, tal, tal. Ninguém tinha consciência, ninguém de fora tinha consciência de quem seria esse cara, né? Eu fiquei pensando uma coisa antes de gravar esse vídeo aqui. Se uma coisa existe no macrocosmo, ele existe no microcosmo. Porque para ser macro, para ser mirabolante, ele passa invariavelmente pelo que é cotidiano e menor, em menor escala, né? Ou seja, se alguém conseguiu isso em Hollywood, alguém consegue isso, por exemplo, aqui, nesse lugar, nessa cidade, ou em São Paulo, ou no Acre, ou, entendeu? Se uma coisa foi feita de tão absurda em Hollywood, porque e Hollywood tem, assim, é um lugar muito antigo, a cultura é muito antiga e, assim, existem várias seguranças, assim, tal, 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 tal. Ponto. Como você acha que não existe esse tipo de coisa em outras cidades? Cidades inteiras que são comandadas por uma pessoa que se acha Deus, se acha rei. Você acha que não tem isso? Foi o caso da Marielle, por exemplo. Não é um cara que manda uma cidade inteira, mas é um cara que é influente o suficiente para mandar matar e matar uma pessoa da política, uma mulher da política, que para ele é uma ameaça, para a pessoa que mandou matar era uma ameaça, entendeu? Então, assim, hoje em dia o mundo tá muito obscuro e a gente parece que não tem para onde correr, parece que não tem onde se encostar. Pessoas como eu, por exemplo, tem que ficar com uma psicose por quase 4 anos por achar que tem gente armando contra ele, no caso, eu, né? Eu, desde meus 11 anos até aqui, eu colecionei vários talentos e em todos eles eu tento buscar a excelência, todos eles, né? E quando alguém vê um cara que é totalmente diferente de todo mundo que eu conheço, inclusive, com vários talentos, sim, eu tenho vários talentos. Isso invariavelmente, não, eu não estou dizendo que é todo mundo, tá? Mas invariavelmente eu posso gerar inveja de alguém por ter esses talentos, entendeu? Eu não sou especial. E é por isso que eu gravo esses vídeos falando isso. É por isso que eu tenho psicose se eu parar de tomar remédio, por exemplo. Porque eu não me acho importante. Não me acho especial a ponto de alguém armar contra mim. Mas a minha mente sabe que o país que eu vivo é completamente doente. Especialmente essa cidade aqui que eu vivo, tá? O mundo que eu vivo é extremamente doente. Tem uma música do Guilherme que fala assim: quem foge do juiz confessa o perjúrio, ou seja, quem confessa o crime. Será? Será? Quem foge do juiz no Brasil conhece o Brasil.
tem um cantor de sertanejo famoso, muito famoso, que eu não vou citar o nome, que teve um mandato, um pedido de prisão oficial em direção a ele. E ele, com influência, revogou esse pedido de prisão. Quem foge do juiz confessa o perjúrio? Será? Quem foge do juiz conhece o Brasil, um lugar onde pessoas ricas compram a verdade. Entendeu? Não é só porque eu gosto do Guilherme que eu tenho que concordar com tudo que ele escreve, né? Eu não sou idólatra. Eu não sou, eu odeio idolatria, velho. Odeio. Inclusive o Guilherme também, ele falou isso numa live dele. Né? Eu gosto mais, assim, eu gosto muito da música do Guilherme, mas quando ele faz live falando sobre um tema, ele é bastante profundo. E eu gosto de gente que é profunda, sabe? Nas coisas. Com exceção agora de eu falar que eu não tô vendo coisas, me aprofundando muito nas coisas porque tô me recuperando mentalmente. Tirando isso, eu gosto de ser profundo nas coisas, né? Por exemplo, tem um jogo que eu gosto, eu vou atrás, tipo assim, como fez o jogo, eu vou atrás da história do jogo, entendeu? Eu sou esse tipo de pessoa que tem um filme, eu procuro curiosidade sobre o filme, etc. E o Guilherme falou coisa até da própria banda que ele participava, que era o Rosa Sarão, que não tinha entrosamento mais entre os integrantes e tal. E foi corajoso a parte dele eu ver assim, esse cara é de verdade, cara. Esse cara é de verdade. Por quê? Porque mesmo se fosse mentira o que ele falou sobre entrosamento, se ele fazendo essa live, quem se prejudica é ele. Entendeu? Esse cara é de verdade. Entendeu? Então, tipo assim, eu gosto de gente de verdade, que fale a verdade. Eu gosto da transparência, eu gosto da ah, honestidade, né? Eu não sou um cara imaculado, ok? Mas eu sou extremamente sincero com as coisas. Nesse canal aqui, já falei várias coisas assim que me colocam, me colocam no lugar de imperfeito. Falei da raiva que eu senti sobre o tema amor. Falei sobre as dúvidas que eu tenho. Falei sobre todas as coisas, porque eu gosto de falar quem eu sou. Eu vi uma história hoje de uma menina que ela faz vídeos sobre relacionamentos no Instagram. Grace. Eu sou horrível com o nome, desculpa, tá? Grace alguma coisa, esqueci. E ela fez, postou um story falando que ah, a palavra de Deus diz que assim como a água reflete o rosto, o coração reflete sua alma, uma coisa assim. Ou seja, o seu coração reflete quem você é. Isso tem ligação com a passagem que diz que a boca fala que o coração está cheio. Isso tem ligação com essa passagem, né? Eu falei de muitas coisas aqui sobre minhas imperfeições, mas também falei sobre as virtudes minhas, tá? Eu já tô cansado de ficar repetindo que eu nunca faria nada com ninguém em segredo, que eu não tô me encontrando com ninguém secretamente, ou nem na rua, ou em lugar nenhum. Já tô cansado, eu quero falar de outras coisas, entendeu? Vendo esse caso do Didi, eu falei assim, cara, eu quero falar eu quero falar de outras coisas, mas parece que esse tema de gente influente que se junta faz bosta, parece que esse tema me persegue, tá? Eu quero falar de outras coisas, mas tem coisas que batem um gatilho em mim, ativam um gatilho, né? E desculpa o palavrão, mas é foda, tá? Assim, como eu falei, o motivo para eu ir à academia é por causa do sonho que eu tive. E o sonho de 5 anos, que a mulher vem na minha direção, fala uma coisa a meu respeito. Essa coisa que ela falou tem a ver com o que eu tô fazendo, de me desgastar na academia. Não vou dizer o que ela falou, porque é algo bem específico. Nem se você imaginar, se você tentar imaginar, você vai conseguir saber. Mas é algo bem específico que tem a ver. O único jeito de eu conseguir o que ela falou no sonho, né? O único jeito de eu conseguir o que ela falou no sonho
É com a academia. Ponto. Eu vou parar por aqui. Então, é o único motivo pelo qual eu tô indo na academia. Sincero, sendo bem sincero com vocês, você ou vocês que estão vendo esse vídeo, se não fosse esse sonho, se não fosse a promessa de Deus, eu não estaria indo na academia. Porque, como eu falei agora há pouco, eu estou me recuperando mentalmente. E tem coisas que acontecem que batem um gatilho em mim, ativam um gatilho em mim, e essas coisas se fossem outras ocasiões, me afastariam da cura. Mas, como eu falei, por causa desse sonho, eu me regaço na academia. E é, é, eu ainda tenho um pouco. Sabe quando o cara machuca a perna, por exemplo? Ele tem que ir devagar, colocando o pé no chão, né? Ele não pode pisar com toda a força que tem no pé dele, né? Ele não pode pisar com toda a força que existe na perna dele no chão, porque existe a chance de machucar mais e tal. Eu ainda tô assim, indo bem devagar. Eu falei isso com um primo meu, que meu rito de passagem vai ser o ano novo. A partir do ano novo, eu vou falar assim, ok, já estou pronto para voltar à vida. Vou voltar assim, voltar a ser quem eu era de verdade. Ir ao shopping, porque eu não tô indo ao shopping porque eu procuro lugares que tem câmeras, né? Eu procuro lugares que tem câmeras para me proteger. No meu canal aqui tem um vídeo privado, tem um ou dois, eu acho que é um vídeo só privado, onde eu gravo o caminho da minha casa até a academia e posto aqui nesse canal, para você ver o nível que eu cheguei, assim, naquela época. Hoje eu não gravo mais o caminho. Isso foi uma evolução muito grande minha, assim, eu me orgulho muito disso. Então, muita gente é acusada injustamente, e até o rei do pop, que é um cara assim que ninguém imaginaria, antes disso acontecer, ninguém imaginaria que ele seria acusado injustamente porque ele foi inocentado, tá? E foi acusado injustamente daquele crime imbecilmente hediondo, nojento, que é a pedo. Não gosto de falar o nome do crime, né? Eu tenho muita coisa com crianças, eu protejo as crianças por quê? Por quê? Porque o meu mestre, Jesus, ele disse: Vinde a minhas criancinhas, porque é dela o reino dos céus. Se ele falou isso, é porque ele protege as crianças, né? E se ele protege as crianças, ele pediu para eu seguir o exemplo dele, certo? Eu também protejo. Por exemplo, tem uma pessoa aqui, uma pessoa muito próxima, querida minha, uma pessoa muito próxima minha, que eu tenho muita estima. Eu tenho muito amor por essa pessoa, porque ela é parte da minha família, né? A família dela é parte da minha família também, e ela teve filha, há pouco tempo. E, assim, é incrível como é que o ser humano, o ser humano, ele... Eu acho, assim, eu acho, tá? Eu acho que dentre todos os filhotes do reino animal, o ser humano é o mais frágil quando nasce, né? Porque todos os filhotes, quando nascem, já nascem andando, já nascem, já conseguem pelo menos andar para perto do pai para se proteger. O ser humano não. O ser humano nasce, tipo assim, completamente dependente do pai. E quando eu vi a filha dessa pessoa que é querida pra mim, eu vi, que isso? Eu vi que a pessoa, tipo, sumiu a tela do OBS aqui. Eu vi que, tipo assim, eu vi duas coisas, né? Duas coisas. Um, como é que Deus usou o bebê, o ato de existir um bebê para ensinar a humildade, porque o pai tem que se desgastar para criar e fazer o filho crescer sem que ele aconteça uma coisa ruim com ele. Deus me livre de acontecer uma coisa ruim com essa pessoa, com a filha dessa pessoa. Inclusive, essa pessoa disse que ela vai me chamar de tio Pedro. E, cara, isso me deixa tão feliz, cara.
Assim, eu sinto que eu sou querido, sabe? Sinto que eu sou. Tem uma troca é recíproco, sabe? O dia quando tiver filho, eu também vou falar pra ela que ela vai ser chamada de tia fulano de tal. Não vou citar o nome dela porque eu não sei se ela gostaria que eu citasse o nome, que eu citasse o nome dela. Ela acho que nem sabe, eu acho que ela nem sabe que eu tenho esse canal. Então eu não vou citar o nome dela porque eu não sei se ela gostaria, se ela permitiria, né? Se ela permitiria que eu citasse o nome dela, né? Mas assim, é uma pessoa muito querida minha, assim, eu tenho um apreço muito grande pela família dela, por ela, e tal. Então, assim, eu vi duas coisas. Uma que Deus ensina através do bebê a humildade, porque os pais têm que se desgastar que nem um caramba para criar o filho. E dois, que eu preciso ser pai, né? Às vezes eu penso assim, como é que o meu filho me enxergaria, né? Como é que o meu filho me enxergaria? Eu falei no vídeo passado isso, né? E, assim, o que eu mais quero eu não gosto, né, de chegar pra pessoa assim. Eu falei isso pra ela, pra essa pessoa. Que eu perguntei assim: você quer que eu segure a sua filha? Porque ela queria desligar a televisão, eu acho. Queria desligar a televisão, uma coisa assim. Aí ela tava com a filha na mão, nos braços, né? Acho que desligando a televisão, uma coisa assim. Aí eu perguntei: você quer que eu segure ela? Mas sentado no sofá, porque eu não. Eu tenho, tipo assim, um negócio, tipo assim, será que eu. Se caísse da minha mão, se caísse da minha mão, sabe? Tem essa coisa de ver a pessoa frágil ali, a futura pessoa, o futuro adulto ali, frágil naquela situação de recém-nascido, e eu, assim, eu quer que segure ela? Eu, não, 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 ela vai chorar se for com você. Eu, tudo bem. Mas imagina eu com meu filho, sabe? É o que eu mais quero na minha vida. É o que mais, cada dia que passa, isso cresce mais em mim, sabe? Essa vontade de experienciar aquilo. Eu não tenho inveja deles, de forma alguma. A felicidade deles é a minha também. Mas assim, eu quero experienciar isso na minha vida. É uma coisa que eu. E inclusive eu nasci pra isso, eu nasci pra ser pai. Tem um instinto paterno inacreditável, tá? Inacreditável. É bizarro, bizarro, tá? Às vezes eu tô pensando sentindo que a minha sobrinha, por exemplo, que é a pessoa que eu mais amo no planeta, às vezes eu sinto que ela tá um pouco. Eu sinto que ela tá triste. E é por alguma coisa. Há pouco tempo eu senti que ela tava triste por uma coisa. E pouco tempo depois, eu descobri que ela terminou o namoro com o namorado dela. Ou seja, ela possivelmente estava triste realmente na mesma época em que eu tava sentindo isso. Então eu senti o que ela tava sentindo. Você entende a coisa bizarra? Isso se chama instinto paterno. Porque assim, sou padrinho dela de crisma, então sou meio que um pai, porque padrinho é um pai espiritual, né? Então eu sou um pai espiritual para ela. Eu tenho um orgulho muito grande disso. Quando ela nasceu, minha sobrinha, da Clara, ela, eu queria ser padrinho de batismo dela, só que eu tinha 11 anos de idade. Eu já sou pequeno hoje. Com 11 anos eu era um hobbit. Eu queria ser padrinho de batismo dela. Obviamente não consegui. Aí eu falei, e agora? Eu só tenho uma chance de ser padrinho dela. O que eu mais queria era isso. Desde a barriga da minha irmã, eu senti uma ligação com ela. Muito grande. Eu não sei explicar isso. E eu falei, só tem uma chance, que é Crisma, a Crisma. Será que ela vai me chamar pra ser padrinho de Crisma dela algum dia? Chamou. E assim, na missa de Crisma, eu tava 80% do tempo prendendo o choro em mim, segurando o choro ao extremo, porque eu esperei desde os 11 anos, desde 2006, tá? Desde 2006 a 2023, 17 anos por aquilo. Eu alcancei aquilo. Eu cheguei na missa. Eu tava lá, a gente tava lá atrás, na missa. E eu falei, eu vou chorar aqui, cara. Eu tenho certeza que eu vou chorar. A minha irmã, como se fosse um teste de Deus,
Foi lá na frente, falou assim: ei, pessoal, tem lugar aqui na frente, tem lugar aqui na frente. Falei: não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Eu pensando assim: não faz isso, cara. Não bota a gente na frente, eu vou chorar. Eu já sei que eu vou chorar. Por que você faz? Eu pensando: por que você faz isso, cara? Aí eu aceitei o fardo, fui até lá na frente com todo mundo, fiquei lá. E eu já comecei a ficar assim. Tem uma foto minha na página da paróquia, onde eu tava assim, ó. Tipo assim, tipo assim, ó. Eu tava rezando e tava quase chorando, assim. Aí foi crescendo a vontade de chorar, foi crescendo, assim, gradualmente, mas exponencialmente. Até a hora que o padre falou assim: agora, pessoal, vamos fazer o ritual de passar a vela. Aí cada pessoa, cada crismando passa a vela pro outro para simbolizar a, unidade, essas coisas assim. Aí cada um acende a vela do outro quando tá desanimado, blá blá blá. Eu tava aqui de olho fechado, de olho fechado. Daqui a pouco eu senti uma movimentação na minha frente. Eu abri o olho, era uma crismanda passando a vela para minha sobrinha. Aí eu olhei assim, aí, meu irmão, aí foi ladeira abaixo. Eu odeio chorar em público, tá? Tem esse detalhe, tem esse detalhe. Eu odeio chorar em público. Por isso eu tava com tanta força de vontade para não chorar. Aí, depois que eu vi a vela, foi como se Deus estivesse passando uma banda em mim, falando assim: você vai chorar sim, você vai chorar sim, porque você é um ser humano. Para de querer ser eu, sabe? Foi tipo isso. Aí tipo, querendo chorar, aí eu falei assim, ó. Fiquei assim, ó. E comecei a chorar. Comecei a chorar. Foi, 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 tá. Aí, depois que eu acabei de chorar, minha sobrinha, filha da mãe, tocou aqui em mim e falou assim: ainda bem que você não tá de maquiagem, né? Ela tem o mesmo humor que eu, cara. Filha da mãe. Eu amo essa pessoa, tá? Minha vida. Dei meu coração por ela. Então, é, esse é o tipo de amor que eu posso ter por alguém. Por isso que eu amo poucas pessoas, tá? Eu tenho que amar todos porque Cristo pediu, mas tipo assim, amar que eu falo assim, pessoas próximas, tá? Por isso que eu amo poucas pessoas próximas a mim, porque meu amor é tão absurdo pelas pessoas que eu realmente amo, que eu me desgasto, chega a me desgastar de tanto que eu me dou para as pessoas. Tem uma história com a minha sobrinha que mostra isso. Eu vou narrar para vocês, para finalizar o vídeo, que é um dia, um dia eu tava conversando com minha mãe com o celular, assim, ó, com o celular com o celular na minha mão, assim, conversando com a minha mãe, gesticulando com a minha mãe, assim, tal, 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 tal. De repente a minha sobrinha me liga. E eu sou um cara muito detalhista, eu percebo os detalhes das coisas, absurdamente. A minha sobrinha nunca me liga, ela sempre me manda áudio, quando eu usava muito o WhatsApp, né? Ou uma mensagem, assim, de texto. Ela nunca, absolutamente nunca me ligava. Tava aqui com o celular na mão assim, tava com o celular na mão, conversando com minha mãe, na copa da minha casa. Daqui a pouco ela me liga. Eu olho pro celular, olho pra minha mãe e falo: deu merda. Deu ruim. Deu ruim. Que foi, Pedro? Não me perguntou. A Ana Clara tá me ligando, ela nunca me liga. Aí eu atendi, né? Eu atendi. Botei o celular no ouvido e ela falou, abre aspas. Pedro, você foi a única pessoa, você foi a primeira pessoa que eu pensei em ligar. Tem um caminhão aqui na frente da minha casa, tem quatro homens na frente em frente a esse caminhão. Eu tô sozinho em casa porque meus pais foram caminhar. O que que eu faço? Sério, eu sou muito sincero do começo da minha volta ao canal até aqui, mas o que eu vou falar agora é criminosamente sincero, tá? Eu gelei, eu fiquei assim, eu fiquei.
em choque. Assim, eu fiquei em choque. Eu fiquei completamente esganiçado na alma. Como é que é? Ela repete. E ela repetiu a mesma coisa sem mudar uma vírgula. Ela fez a fatídica pergunta: O que que eu faço? E ali eu vi que eu sou um líder, tá? Com essa pergunta eu vi que realmente sou um líder. Porque eu tive que pensar muito rápido. Eu pensei muito rápido. E infelizmente eu tive que fazê-la mentir. Infelizmente eu tive que fazê-la mentir, tá? Mas eu estava completamente, sim, na alma eu estava completamente desganiçado. Eu tava sem chão, sabe? Mas infelizmente eu tive que fazê-la mentir. Eu falei assim, Ana Clara, você vai falar. Foi menos de 10 segundos eu pensei isso, tá? Menos de 10 segundos. Minha mãe é testemunha disso. Em menos de 10 segundos eu tive que pensar nisso. Eu tive que pensar nessa estratégia. Eu falei, Ana Clara, vai no interfone. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte. O telefone, o celular no ouvido, tá? O celular no ouvido. Você vai fazer o seguinte. Você vai no interfone. Vai falar pro cara que atender. Vai falar assim. Olha, meu pai acabou de entrar no banheiro, no banho, para tomar banho. Ele demora tomando banho. Ele não permite que eu fale que eu atenda pessoas estranhas, tá? Ele demora a tomar banho. Espere um pouquinho. Quando ele acabar de tomar banho, ele te atende. E ela falou: Tá bom, vou falar isso sim. E desligou o celular. E eu desesperado. Tipo assim, eu tava completamente em pânico, mas eu transpareci calma, tá? Mas eu tava completamente cagado da alma. Hoje em dia eu rio disso, mas naquela época, naquele dia foi, tá? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Pedi um Uber, eu pedi um Uber da minha casa à casa dela. Pausa, pausa aqui. Entre a minha casa e a casa dela, tinha uma diferença de 4 quilômetros, tá? E eu tenho um problema sério de tipo assim, expressar as coisas, expressar o que eu sinto. Expressar o que eu sinto para as pessoas fora da internet. Fora da internet, tá? Eu pedi o Uber, desci correndo, entrei no Uber. O cara foi extremamente devagar. E eu não conseguia falar, cara, você pode ir mais rápido? Não, não, eu não conseguia. Os 4 quilômetros, tá? Para poder dar o tempo de um banho demorado, tá bom? Beleza. O carro foi devagar, chegou na casa da minha irmã. Eu paguei o cara, saí do carro e realmente tinha um caminhão, tipo assim, poderia ser um exagero dela, tipo, tem 4 caras aqui, tipo, no medo, pô, aumentar, sabe, o número de pessoas. Tinha um caminhão gigante assim em frente da casa dela. E tinham 4 caras realmente na frente da casa dela. Aí eu cheguei assim, com maior confiança, assim, mas cagado na alma, com maior confiança. Falei, opa, eu sou o tio da menina que mora aqui, tá bom? Aí o cara, beleza. Aí eu toquei o interfone. A minha sobrinha veio com um sorriso de alívio. A minha sobrinha veio com um sorriso de alívio tão inacreditável. Foi a primeira vez que eu vi ela aliviada daquele jeito. E a única vez até hoje, na minha vida inteira. Ela abriu o portão e me abraçou, assim, como se fosse assim: Você me salvou. Eu abracei e fiquei assim, abraçando ela assim, tipo, completamente em choque com o que eu fiz por ela. E em choque com, tipo assim, vai que um cara desse percebe que é uma mentira dela e pula o muro e faz besteira com ela. Cara, tinha várias possibilidades na minha cabeça, tá? E enquanto isso tinha um Uber completamente devagar indo em direção à casa dela. Eu tava cagado na alma, cara. Eu tava completamente sem alma ali. Mas eu salvei. Eu iria até a China pra fazer isso. Eu iria até a China pra salvar essa pessoa, tá? Então, é, é esse tipo de amor que eu tenho. E às vezes é difícil achar que vão fazer alguma uma coisa contra mim, de me acusar injustamente, que me tire da maior bênção que eu quero pra minha vida, que é a minha futura esposa, e me tire também.
e me tire também da possibilidade de mostrar esse amor que eu tenho guardado, sabe? Eu confesso a vocês que é difícil às vezes achar que vão fazer me tirar da possibilidade de ser feliz. Eu mais quero essa pessoa. Por quê? Porque eu vou mostrar para essa pessoa o que é o amor. E, e quanto de amor uma pessoa humana, que não é Jesus, não, uma pessoa humana, consegue ter. Porque em Efésios 5:25, né? Efésios 5:25 é uma passagem muito famosa hoje em dia, no movimento Red Pill. É, ou conservadorismo. Eu não sou conservador, tá? Sou de direita, mas não sou conservador. Mas tem muito conservador que usa essa passagem como exemplo. Efésios 5:25. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, doando-se por ela, para apresentá-la sem mácula, sem mancha, sem ruga, enfim, ou seja, para santificá-la. Você, marido, tem papel, uma responsabilidade enorme de santificar a sua esposa. E como que você faz isso? Mostrando para ela o amor que você tem dentro de você, o amor que eu tenho o amor que eu já tenho, o amor que eu já tenho por essa pessoa que eu preciso que venha à minha direção, é o tipo de amor que iria da minha casa até a China para salvá-la, como eu fiz com a minha sobrinha. E é o mesmo tipo de amor que eu vou ter pelos meus filhos. É o mesmo tipo de amor que eu vou ter pelos meus filhos, pelos meus netos. E se Deus permitir, pelos meus bisnetos. Entendeu? Entendeu por que que eu sempre gravo esses vídeos falando que eu nunca faria nada, nunca faria merda desse tipo? Porque a família é a obra-prima de Deus. E eu quero fazer parte dessa estatística. Eu quero fazer parte dessa obra-prima. Toda família me emociona muito. Ou seja, mesmo aquelas que são muito pobres. Especialmente essas. Porque como que uma adversidade como a pobreza conseguiria manter um grupo de pessoas unidos assim? Se não for por Deus. Como? Existe uma estatística que fala que boa parte dos divórcios acontece por parte da falta de dinheiro. E como é que uma família consegue chegar a uma pobreza extrema de morar embaixo da ponte, literalmente, e continuar unida? Assim, sem que os filhos vão para um lugar, vão para um lado, para outro. Como? Eu respondo, Deus. O que eu mais quero na minha vida é isso. Quebrar várias correntes geracionais da minha família. Não que minha família seja psicopata. Não sei, né? Vai saber. Mas, tipo assim, tem coisas que a gente ouve na vida de pessoas que são próximas a gente, que não vou dizer quem seria, que a gente não quer repetir com nossos filhos. E o que eu mais quero é ter um filho para colocar nesse mundo um cara decente ou uma mulher decente, tá? Já basta de gente imbecil, de gente medíocre, mesquinha nessa bosta desse planeta, tá? O que eu mais quero na minha vida é essa família que Deus precisa me entregar. Que ele prometeu pra mim, isso foi uma promessa, aquele sonho que ele fez pra minha mãe e pra mim. Eu sonhei com o sonho da minha mãe. Eu sonhei com a pessoa que minha mãe sonhou, tá bom? Eu acho que, assim, se você for levar esse fato psicologicamente, no termo psicologia, não tem sentido nenhum eu sonhar com a pessoa que minha mãe sonhou, tá bom? Foi a mesma pessoa, com as mesmas características. Tá? Isso foi uma promessa de Deus. Foi. Isso foi uma promessa de Deus. Foi uma confirmação do que minha mãe sonhou. Então foi uma promessa. Então, se ele prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tá na palavra isso. Então, eu preciso dessa família que Deus prometeu.
Porque só assim eu vou sentir que eu tô cumprindo um propósito aqui. Meu propósito é ser pai e marido. Mas na real, a ordem é ao contrário. Primeiro marido, depois pai. Porque por incrível que pareça, o filho não é mais importante que a esposa. O filho você cria pra viver a vida dele, pra ter a família dele, pra criar a família dele. A esposa fica com você até o final. Entendeu? A esposa é mais importante que o filho. Não é mais. Não tem mais o seu amor que os seus filhos, mas é mais importante. Entendeu? Então tem uma música do Thiago York, que é do novo disco dele. Eu sou muito fã do Thiago York, tá? Tem uma música do novo disco dele que fala assim: Eu tenho medo que meus sonhos evaporem antes de eu ir embora. Eu não poderia, eu não poderia me sentir representado mais numa música do que nessa, né? Tenho medo que meus sonhos evaporem antes de eu ir embora. Tenho medo que meus sonhos escorram pelos meus dedos. Tudo que eu pensei, que eu prometi a Deus que eu estou cumprindo, escorrer pelos meus dedos porque um bando de filho da arma uma coisa pra minha pessoa e me joga tipo assim, no inferno, entendeu? Porque eu jamais faria uma coisa errada. Tão perto, eu sei, por conta do que ela falou no sonho, por conta do que ela falou no sonho, tá bom? Por conta do que ela falou no sonho, vindo à minha direção, por conta disso, eu sei que ela tá perto, tá bom? Tá acontecendo exatamente o que ela falou. E o que ela falou está muito evidente, tá bom? Tá bom? Então eu sei que ela tá muito perto de aparecer. Você tem noção? Você tem noção que eu estou pautando a minha vida no plano cartesiano, ou seja, na realidade, eu estou pautando a minha vida na, rea, na realidade a partir de um sonho que eu tive há 5 anos. E aquele sonho que eu tive, que ela falou uma coisa pra mim, vindo na minha direção, está literalmente acontecendo. Está evidente. E eu sei por conta disso que ela está perto. Então você acha que eu faria merda tão perto dela? Você acha que eu faria uma merda? Seja um crime leve ou um crime pesado? Porque se eu tiver qualquer crime que eu fizer, me tira da pessoa. Porque eu não vou querer que ela fique. Eu não vou querer que ela case com uma pessoa que foi presa, por exemplo, injustamente, mas foi presa. Eu não vou querer que ela seja manchada por mim. Eu não vou querer. Já falei isso pra Deus. Se acontecer de me ferrarem nesse nível, de eu ir pra esse lugar, né? Cadê? Se eu for pra esse lugar injustamente, porque eu não fiz nada, tá? Eu fiz absolutamente nada. Nada. Tá? Eu não vou querer ficar com essa pessoa. Não porque eu não. Não por orgulho. Não é isso. Não é orgulho. Não é isso. Porque eu mais quero é isso, entendeu? Não é orgulho. É pra preservar a imagem da pessoa que Deus tinha pra mim. Eu tinha pra mim. Eu não quero que ela fique junto com um cara que foi preso injustamente, mas foi preso. Qualquer pessoa que quisesse atingi-la, falaria assim: aí você casou com um cara que foi preso injustamente, mas foi. Entendeu? Eu já falei com Deus que eu não vou querer. É. Esse é o nível de exatidão que eu tenho. Tipo assim, esse é o nível de exatidão que eu tenho. Eu tenho que ser muito correto. Por quê? Porque ela merece. Antes de tudo, Deus merece. Claro. Mas isso é a concurso, né? Isso é a concurso. Todo cristão fala isso. Deus merece todo louvor e adoração. E merece mesmo. Deus merece toda a santidade. E merece mesmo.
Por mais que ninguém seja santo como ele, mas todo mundo merece. Ele pediu pra gente ser santo. Então, todo mundo merece essa santidade e merece mesmo. Ele merece toda a santidade do mundo e merece mesmo. Merece toda pessoa correta, toda exatidão. Merece mesmo. Isso é o concurso. Eu estou falando, ela, a pessoa que Deus tem pra mim, merece. Ela. Por quê? Por quê? Porque eu esperei 30 anos. Segue a minha lógica. Segue a minha lógica. Ninguém que esperou muito tempo na Bíblia teve pouca coisa. Nem mesmo Jesus. Morreu de forma brutal? Morreu, mas ele, por causa dele, eu posso ir para o céu. Então, ele não ama mais ninguém do que ama a gente. Então, ele queria isso. Foi o plano dos três, dos um. Dos um. Entendeu? Nem ele, que esperou 30 anos, teve pouca coisa. Por causa dele, o mundo é dividido entre antes e depois do nascimento dele. Só para você ter noção quem é esse cara. Boa parte das leis que a gente tem hoje vieram por conta das leis morais que vieram por conta do que Jesus pregou. Tá? Não matar, não roubar, entendeu? Nem ele escapou dessa verdade. Esperou muito e teve muito. Eu espero 30 anos também. Quase 30 anos. Vou fazer daqui a 6, 7 meses. Faço 30 anos. Eu esperei 30 anos por essa benção. Falei com a psicóloga que desde pequenininha sabia que faltava alguma coisa e não era Deus, porque eu conheci com 10 anos. Então desde pequeno eu sinto que falta algo. E esse algo é a completude da minha vocação. Entendeu? Ou seja, desde sempre eu senti, eu sabia que tinha essa pessoa. Por quê? Porque a alma e a carne estão sempre brigando. E isso é bíblico, tá? E a sua alma sabe o que tem que ser, a vontade, se a sua alma está alinhada à dele, a sua alma sabe, tá bom? Se sua alma está ligada intimamente a dele, eu trato com Deus como um amigo, tá? Não porque eu sou prepotente, mas porque ele é muito humilde. E eu não mereço, assim, eu não mereço o céu. Por mais que eu não seja um cara criminoso, não seja um cara criminoso, não seja um cara errado, mas ele é puro. Você tem noção que ele é puro? Sabe, ó, aqui tem água aqui. Aqui tem água, tá? Aqui tem água. Deixa eu ver se tem como ver. Não tem como ver por entre a garrafa, tá? Tem dois tipos de água. Existe a água que é potável, que é uma água decente de se beber, e tem a água de hospital. Sabia que a água de hospital é completamente pura? Eu esqueci o nome dessa água, tá bom? Cadê? Pera aí. Isso aqui. Não, 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 não. Cadê? Tem um nome específico aqui, ó. Tem a água potável, que é a água decente e se você beber você não morre. Na metáfora aqui, sou eu. E tem a água destilada, que é a água de hospital. Se liga, se liga. A água usada em hospitais pode ser destilada ou purificada. A água destilada é obtida, água destilada é obtida por destilação e por isso é mais simples de produzir. No entanto, não passa por um processo de ultrafiltração, como água para injeção e só deve ser usada quando recomendado por um profissional. Água purificada é usada para higiene de materiais de saúde. Essas águas aqui, essas águas aqui representam Deus, tá? Sabia que se você beber essa água,
Se você beber essa água, ela é tão pura, mas tão pura, que você pode ter diarreia. Ou seja, o seu corpo não aguenta. É tão pura que o seu corpo não aguenta. Então vamos lá, vamos lá. Essa água aqui potável é o homem, ou seja, sou eu. Porque na metáfora sou eu. Na metáfora, sou eu. Sou eu. E a água destilada é Deus. Onde? Aonde? Ele é tão puro, mas tão puro, que se você visse, se você o visse ao olho nu, você morreria, você explodiria. Você explodiria. Esse é o poder dele. Cara, preste atenção. Presta atenção no poder de Deus. O nível do poder de Deus. Tem uma passagem que Deus fala assim. Ele é tão poderoso que chega a dar raiva, cara. Eu falo isso vezes pra ele. Ele é tão poderoso que dá vontade de rir. Porque, tipo assim, cara, não faz sentido. A mente não consegue conceber. Ele é tão poderoso. Tem uma passagem que fala assim: Deus, o próprio Deus fala assim: toda a influência do mundo, ou seja, isso inclui presidente, rei, se as pessoas influentes do mundo se juntassem contra Deus, ele fala assim: toda a influência do mundo para mim é como vento numa balança. Mano, mano, você tem noção do que é isso, cara? Você tem a noção quem é esse cara? Por isso que eu falei no vídeo, alguns vídeos, só tem uma pessoa que eu fico com medo. Deus com raiva. Porque se pra ele, toda a influência do mundo é como vento numa balança, eu não quero ficar contra esse cara, não. Eu não quero ficar contra ele. Não quero. É inegociável. Não é nem por causa de, tipo assim, de ser ético. Não, 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 não. Não é só por isso, não. Não é só por isso, não. Porque Deus, quando fica com raiva, existe uma passagem. Eu vou achar essa passagem, cara. Peraí. Tá no Antigo Testamento. É. Putz, cara. É, eu entendo, eu sei muito de Bíblia porque Bíblia é uma busca de uma busca de uma vida inteira. Então, ah, aqui, eu vou só ler, assim, esse aqui não é a passagem que eu tô querendo dizer, tá? Mas eu vou só. É, por quê? Por que que eu não quero ficar contra Deus? Eu vou te dizer. Por que que eu não quero ficar contra Deus? Os mais inteligentes, Jeremias 10:8. Os mais inteligentes dos homens que adoram ídolos de madeira acabam por se revelar. Por isso mesmo, estúpidos e loucos trazem folhas de prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Entregam isso a habilidosos ourives que lhes fazem os seus ídolos. Depois vestem esses deuses com fatos reais feitos de púrpura que alfaiates de categoria fizeram.
Mas o Senhor permanece o único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Rei eterno. Toda a terra tremerá sob sua ira. Toda a terra tremerá sob a sua ira. O mundo inteiro se esconderá da sua indignação. Tipo assim, Deus, no Novo Testamento, que também é Jesus, Deus, o Criador, ele dificilmente fez algo no mundo, no Novo Testamento, como ele fez no Antigo Testamento. Jesus também. Jesus não fez uma cidade inteira se queimar. Ele poderia, ele é Deus, né? Ele pegou o amor, sim, mas para contrabalancear o que foi o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, meu irmão, foi, sei lá, uns 60% a ira de Deus sobre a humanidade podre, tá? Exemplo disso, Sodoma e Gomorra, né? Onde a mulher de Ló, que foi muito inteligente, virou estátua de sal, de tão absurdo que foi a queda daquela cidade. Sodoma e Gomorra deixa eu ver, era 3 vezes maior que a minha cidade. A minha cidade tem 200 e poucos mil habitantes. Sodoma e Gomorra tinha 600 mil. Deus fez a cidade inteira queimar a ponto de fazer a mulher de Ló virar estátua de sal. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Mas esse Deus não está errado, entendeu? Isso que ele fez, essa indignação que está aqui, está na palavra dele que ele tem indignação também. Essa indignação é santa. A passagem que eu ia pesquisar, eu sei que está na Bíblia, é, a passagem que eu ia pesquisar, que eu ia mostrar, né? A, a, a passagem que eu ia mostrar é, a passagem que eu ia mostrar é, eu mancho minhas vestes de púrpura, peraí, peraí, acho que é por causa de uma. Aqui, achei. Caraca, cara, modéstia essa parte, eu entendo bastante de Bíblia, porque eu achei uma passagem que, tipo assim, eu achava que não ia achar. Eu achava que não ia achar. Isaías 66, Isaías 63, de 1 a 5, diz: eu quero que você preste bastante atenção no porquê eu não quero ficar contra Deus. E, portanto, eu não quero fazer nada de errado, tá? Por quê? Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que, em um manto de esplendor, avança a passos largos na grandeza da sua força? Aí Deus fala: sou eu, que falo com retidão, poderoso para salvar. Por que as tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar? No lagar. Sozinho pisei uvas no lagar. Ninguém das nações esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas, no caso, essa uva aqui são pessoas, tá? O sangue delas respingou na minha roupa. Eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém que me ajudasse. Mostrei assombro e não havia ninguém que me apoiasse. Por isso, o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Ou seja, o que ele está falando? Eu não preciso de ninguém, porque eu sou Deus. Foi isso que ele quis dizer. Ele pisou sozinho no lagar,
as uvas. Ele enxergou o ser humano como uma uva, onde ele pisa e o sangue respinga nas suas vestes. E é por isso que eu não quero ficar contra ele. E tem mais, tá bom? Tem mais. Sabe por que eu não quero ficar contra ele também? Porque no Novo Testamento, lá em Apocalipse 18, tem uma passagem. E Apocalipse a gente vai presenciar ainda, tá? Apocalipse 18 diz sobre a queda da Babilônia. E essa Babilônia pode ser qualquer lugar, tá? Ainda que isso. Ainda vai acontecer, tá bom? Ainda vai acontecer a queda da Babilônia que tá aqui. Eu vou ler para finalizar, né? De fato, tem quase uma hora de vídeo, porque esse vídeo foi muito bom de ser feito, né? Eu gosto de mostrar o que eu sei da Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia. Não porque é somente um livro, como muita gente acha. Ou não porque é a palavra de Deus somente. Não é só por causa disso. Não é só porque que é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra do meu melhor amigo. Não é só por causa disso. É porque Deus mostra sua bondade por meio da Bíblia. Ele mostra quão, quão honrado esse homem é. Eu o amo muito. Não porque ele é Deus, porque seria fácil demais, né? Amar um Deus porque ele é Deus. Eu amo porque ele teve coragem de ser homem, de vir como um homem. Nenhum Deus do panteão dos deuses aí teria essa coragem. Nenhum teria essa coragem, tá? Ele teve. E é por isso que eu o amo demais. Apocalipse 18. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: Sai, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice que vos dei de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou em delícias, quanto ela se glorificou em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram e os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata,
e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e de toda a madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de mármore, e canela e perfume, e de canela e perfume, e mirra, e incenso e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que delas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Pausa. Quanta gente demora uma vida inteira para conseguir riquezas, né? Para conseguir roupas finas. Em uma hora, literalmente uma hora, vai assim, né? Voltando. E todo piloto, e todo que, e todo piloto, e todo que navega, e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça dos seus incêndios, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela. Alegra-te sobre ela. Ou seja, eu não sei se eu tenho que me alegar com a desgraça dela, tá? Mas tá aqui. Alegra-te sobre ela, ó céu. E vós, santos apóstolos e profetas. Ou seja, alegra-te sobre ela, ó céu. E vós também, tipo, vós também, santos apóstolos e profetas. Porque já Deus julgou a vossa causa quanto a dela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais. Com igual ímpeto será lançada em Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais. Hã? O que está acontecendo comigo? Acho que é o sono. Eu tenho que dormir. Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos. Eu vou voltar aqui. Com igual ímpeto será lançada Babilônia, ou seja, jogada fora, tá? Aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpista. Em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, de todos os que foram mortos na terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu tenho muito respeito pela palavra, tenho muito respeito por Deus, muito respeito pelos três lá em cima, pelo Zoom lá em cima.
expor aqui dentro. Não hoje porque eu sou um pecador imbecil, né? É, mas eu amo muito a Trindade, todos os santos, Nossa Senhora e a igreja e também a palavra. Se me deixassem, se me transformassem num mendigo, mas eu tivesse a palavra, eu ainda seria o homem mais rico do mundo. Eu amo muito a palavra, tá? Eu amo palavra, eu amo a palavra por causa de uma passagem. Eu amo a palavra por conta de uma passagem que tá aqui. Uma não, várias, mas tem algumas, né? Eu tenho essa Bíblia desde 2009, tá? Vamos fazer um encontro da igreja, ou seja, tem 15 aninhos aí de Bíblia. Eu tenho essa Bíblia há pelo menos 15 anos. Tem uma passagem aqui, existe uma passagem que explica por que eu amo e tenho que amar a Bíblia. João 3:30. João 3:30. Importa que ele cresça importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, é preciso que ele cresça. Tem algumas traduções que falam, é preciso que ele cresça e que eu diminua, para que eu diminua e que eu diminua, né? Ou então, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Tem várias traduções, mas essa passagem aqui explica por que eu tenho que amar, que eu tenho e eu amo a Bíblia de graça, tá? Porque se eu diminuo, eu tenho que me apoiar em alguma coisa, né? Porque se eu estou diminuído e eu não sou Deus, e eu não sou mesmo, eu tenho que ter uma garantia de que eu não vou estar desamparado. E como que eu vou saber que eu não estou desamparado? Por conta da palavra. Porque tem aquela musiquinha, né? Na Igreja Católica. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou. E nos transformou? Acho que é isso. Ensinando-nos a viver num mundo novo. Ou seja, a Bíblia é a palavra dele. Logo, é a palavra é a palavra do meu melhor amigo. É tipo um WhatsApp de Deus. Entendeu? Eu, eu respeito muito. Assim, né? E o temor é respeito, né? Temor a Deus significa respeito a Deus. Então eu tenho um respeito muito absurdo por ele. Porque, como eu falei, se tem alguém que eu não quero ser inimigo, é de Deus. Que ir contra a Deus. Não, de forma nenhuma. Sou o cara mais correto que eu conheço. Né? Então é isso. Eu preciso da minha bênção, da promessa que ele fez para mim. E eu não mudo um centímetro dos meus princípios. Jamais. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí. Deus abençoe. E seja movido por princípios, não por opiniões.